Hora Extra está no ar com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Comissão de Gestão Ambiental do TRT promove curso sobre aproveitamento integral dos alimentos. O estrangeiro que vier trabalhar no Brasil precisa de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E a ética na advocacia é um assunto abordado no quadro de entrevistas. Os servidores do TRT de Goiás estão agregando conhecimentos valiosos na área de culinária. Trata-se do curso Cozinha Brasil, promovido pelo SESI em parceria com a 18ª Região. Um ônibus diferente estacionou no pátio do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia. Lá dentro, uma cozinha equipada com alimentos frescos e saudáveis. Tudo pronto para um curso de culinária ecológico. Aqui, os alunos, na maioria servidores do tribunal, aprendem a fazer receitas em que os alimentos são aproveitados integralmente, até com a casca. São pratos saborosos, nutritivos e baratos. O que você está achando do curso, Elaine? Olha, eu estou achando muito interessante, que a gente está aprendendo umas coisas novas que permitem o aproveitamento total dos alimentos. O que você está achando? O que você aprendeu hoje? Muito proveitoso, e o que a Osana disse ontem é verdade, que quem precisa desse curso realmente são as pessoas de classe mais abastada, porque é de lá que há desperdício de alimentos. Como você está aproveitando o curso? Muito interessante, ótima ideia da Osana trazer esse curso para o tribunal. A gente que gosta de cozinhar, estou só aprimorando e saber aproveitar as cascas dos alimentos também. Muito interessante o curso, está de parabéns. O curso Cozinha Brasil foi promovido pela Comissão de Gestão Ambiental do TRT, dentro de um programa maior de conscientização dos servidores e da comunidade sobre a necessidade de preservação da natureza. De onde surgiu a ideia de trazer o Cozinha Brasil aqui para o TRT? De onde partiu a iniciativa? Surgiu da Comissão TRT Ambiental. Esse curso é o aproveitamento integral dos alimentos. E também, com certeza, a gente aprende, além desse aproveitamento integral das cascas, dos alimentos de uma maneira geral, a gente aprende até a valorizar mais nutricionalmente os alimentos e abrir também esse espaço à comunidade, aos parentes. E como nós temos o hábito de acharmos que nós temos um poder aquisitivo maior, a gente não precisa aprender, muito pelo contrário, Lara. Nós desperdiçamos muito os alimentos em casa. Durante 4 dias, a nutricionista Cláudia Oliveira transmitiu dicas importantes sobre os grupos de alimentos e suas funções. Os alunos puderam saber mais sobre a preparação e o aproveitamento integral de carboidratos, vitaminas e proteínas. Essa é a cozinha instalada na unidade móvel do SESI Cozinha Brasil. Aqui conosco, a nutricionista Cláudia Oliveira, que vai nos ensinar uma receita rápida. Qual é a receita, Cláudia? Essa receita chama suco da horta. É um suco feito com couve, maracujá e limão. E ele é bom para quê? Ele tem vários nutrientes. A couve tem ferro, tem cálcio, tem a vitamina C do limão, tem a vitamina A do maracujá. Então é um suco bem nutritivo. Então vamos lá. Então 1 litro de água. A gente vai bater o suco no liquidificador. 1 litro de água. Dá mais ou menos 2 folhas de couve, tá? Vou pegar uma colher aqui. Pica a couve para facilitar para bater no liquidificador. É mais ou menos 1 xícara de chá de polpa de maracujá. Pode ser congelada a polpa? Pode ser congelada. Meia xícara de chá de limão. E açúcar você vai colocar a gosto. Se quiser faz sem açúcar, adoça com adoçante. Aqui tem mais ou menos uma meia xícara de chá de açúcar. Aí é só bater.
e aí tá pronto. Não precisa coar. Exato, é uma coisa que eu falo para os alunos para não coar, porque a gente aproveita a fibra dessas folhas, que é muito importante para o nosso organismo também. Então vamos experimentar? Obrigada. Muito bom, delicioso e refrescante. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e possui um mercado que hoje atrai a atenção de empresas multinacionais e principalmente de profissionais de outros países. Mas o estrangeiro que vier trabalhar no Brasil precisa de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Levantamento do Ministério do Trabalho mostra que em 2008 e 2009, o Brasil concedeu, em média, mais de 43 mil autorizações por ano de vistos de trabalho. Comparando os dados com anos de 2006 e 2007, o total de estrangeiros que veio trabalhar no Brasil quase dobrou. Nos 3 primeiros meses de 2010, já ingressaram outros 11.500 trabalhadores, número 16% superior ao volume de entrada no mesmo período de 2009. Os dados ainda revelam que mais de 90% dos trabalhadores são do sexo masculino. A maior parte das autorizações é de visto temporário de até 2 anos e a concessão do direito do trabalho é destinada principalmente para o estrangeiro com alta qualificação profissional. Os trabalhadores estrangeiros que desembarcam no Brasil trazem na bagagem muita experiência e conhecimento científico. E é aqui, na universidade, que isso gera mais aperfeiçoamento profissional e troca de experiências inovadoras. Há 6 anos, professor da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, o peruano Carlos Alberto Vargas conta a experiência de trabalhar no Brasil. É muito importante ressaltar que a minha área de engenharia ela varia de acordo com a região. Então, a experiência aqui no Brasil com a parte de engenharia foi muito interessante, que são problemas diferentes, né? A discussão e a parte de investigação é muito valorosa, muito importante para o desenvolvimento da minha área em geotecnia, né? As culturas são bem diferentes, então cada cultura tem algumas coisas que você pode fazer e outras que não, certo? Dentro de um certo padrão, digamos, de ética. Mas, de forma geral, foi muito bom, muito receptivo. O calor humano eu acho que é muito importante aqui no Brasil. Para o estrangeiro, o Brasil é considerado um país de oportunidade para o crescimento profissional. Definitivamente, para quem faz pós-graduação, né, eu acho que as universidades aqui têm uma plataforma suficiente para desenvolver. Então, meu futuro seria continuar pesquisando aqui no Brasil. O acelerado crescimento econômico beneficiou todas as regiões do Brasil. O estado de Goiás também viu crescer o ingresso de mão de obra estrangeira. Foram concedidas 62 autorizações em 2008 e 143 em 2009. O fato do Brasil, por exemplo, ter sido um país que saiu mais rapidamente da crise econômica e ter aberto suas fronteiras para o desenvolvimento econômico, com a questão do Mercosul e de outros tratados com outras economias de outros países, sim, eu entendo que foi um fator importante para esse aumento do número de solicitações de trabalho para estrangeiro. As estatísticas demonstram, de alguma forma, esse crescimento? Sim, as estatísticas demonstram, e no caso principalmente em relação a 2007, 2008 para 2009, houve um acréscimo relativamente bastante significativo. Caso seja verificado que a vinda de um profissional estrangeiro está associada à substituição de mão de obra local ou ao preenchimento de vaga disponível a brasileiros, a autorização de trabalho é negada. Esse trabalhador menos qualificado, ele tem uma proteção da lei no sentido de que, para que não haja, digamos assim, um afluxo de trabalhadores sem nenhuma qualificação ao nosso país, eu diria assim. Haveria, nesse caso, uma substituição de mão de obra? Com certeza, haveria uma substituição de mão de obra. E aí nós correríamos o risco de que esse estrangeiro ele passasse, digamos assim, a aceitar salários às vezes até inferior aos brasileiros. E isso seria prejudicial ao nosso aspecto da economia. No próximo bloco, confira a entrevista com o advogado Isaac Lustosa, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Voltamos já!
ética é vista hoje como um dos grandes temas do terceiro milênio. A sociedade exige cada vez mais dos profissionais de direito, que devem agir com lealdade processual e independência no exercício da profissão. No Brasil, são cerca de 400 mil advogados e Goiás conta com 22 mil profissionais ativos. Para falar sobre a ética na advocacia, conversamos hoje com o advogado Isaac Lustosa, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Muito obrigada, doutor Isaac, pela presença do senhor aqui no Hora Extra. Prazer é todo meu. Doutor Isaac, a ética da advocacia difere da ética das demais profissões? No meu ponto de vista, não, porque a ética é o parâmetro que deve reger as relações sociais. Então, independentemente da profissão, a ética há de ser respeitada pelo profissional. Mas cada profissão tem um código de ética, assim como... Um código de ética diferenciado, porque o código de ética é quem, digamos assim, define as infrações éticas daquela profissão. Então, a ética como um todo, ela é geral, genérica e absoluta. Agora, cada profissão tem a sua particularidade. Ética e moral se confundem ou são coisas diferentes? No meu entendimento, é um assunto muito polêmico, mas no meu entendimento, a ética contém a moral. Então, a ética está contendo a moral. Acho que a questão conceitual da ética, ela é muito discutida mesmo porque com a evolução mudou-se muito. Mas no meu entendimento, a ética contém a moral. O profissional do direito deve estar preparado para as vitórias e derrotas no exercício da profissão? O que fazer para que o advogado não veja na outra parte, no colega, um inimigo a ser superado ou vencido? O Código de Ética e Disciplina, no artigo 44, estabelece o dever de urbanidade do advogado. E o advogado tem que ter sempre em mente que ele está hoje na posição, defendendo uma posição dentro do processo, ou um cliente que ocupa uma posição, seja de autor ou réu, dentro de um processo, e amanhã, ou mesmo hoje, ele estará do lado de lá, defendendo um autor ou um réu. Exemplo, ele defende pela manhã um autor, ou defende os interesses do autor, e à tarde ele pode defender os interesses de um réu. Então ele tem que ter em mente que o cliente, ele sempre vai passar, e o colega dele sempre estará com ele ali, nos tribunais. Alguns profissionais chegam a usar palavrões contra outra parte em petições iniciais. Isso é considerado uma atitude antiética? Isso é considerado uma atitude antiética e é passível de punição caso chegue uma representação perante o tribunal, perante a ordem. Isso é comum chegar a esse tipo de representação? Não muito, porque ultimamente, com a gama de informações que a sociedade como um todo dispõe, os advogados estão mais éticos, digamos assim, né, e respeitando mais os colegas. Logicamente, existem as exceções. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB é competente para julgar as representações vindas da sociedade em geral, das partes. Como é que ele funciona? E dos juízes também, do Poder Judiciário. Ele funciona, ele é composto por 35 membros, 35 advogados, que são denominados juízes do Tribunal de Ética. E divididos em 5 turmas, compostas de 7 juízes. E, para você ter uma ideia, o tribunal no ano de 2009 julgou 1.666 processos, com 88% de condenação e somente 12% de improcedência. Só que, como o processo tramita em segredo, em sigilo, a OAB só pode noticiar isso após o trânsito em julgado. Há muitos recursos, existem muitos recursos, mas o trabalho do tribunal só vai ser sentido quando o advogado for todo o sistema do judiciário for informatizado e o advogado, para praticar qualquer ato, inclusive uma audiência, tiver que se identificar através do cartão, hoje que já possui um chip, o cartão eletrônico, né, que já é o cartão de identidade do advogado. Isso já está valendo? Isso já está valendo, mas ainda não em todos os atos processuais. Às vezes, no protocolo de uma petição inicial, o advogado, quando ele está suspenso, que houve a sua representação transitada em julgado, ele não pode praticar os atos, nenhum ato da advocacia. Quais são as violações à ética mais incidentes? Como a instituição tem agido nesse sentido? Como eu lhe falei, o Tribunal de Ética age com muito rigor, tanto é que o percentual de condenações e de sanções é de 88% de um total de todas as representações que ali chegam. As mais comuns são
as infrações disciplinares, que é a questão da inadimplência, e a não prestação de contas por parte do advogado para com seu cliente. E todas esses dois casos, a pena é de suspensão, porque o tribunal pode aplicar 4 tipos de penas. Seria a censura ou advertência, a suspensão e a exclusão. E a essas penas, tanto da censura, advertência e a suspensão, pode ser cumulada com multa. Essa suspensão dura quanto tempo? Ela pode ser de 30 dias a 12 meses. E no caso de prestação de contas, ela perdura até que o advogado preste contas ao seu cliente. Essa prestação de contas, para ficar mais claro, seria o advogado ficar com o crédito com o dinheiro do cliente dele e também não passar a ele um relatório final do trabalho que ele exerceu, se caso o cliente solicitar. Mas a maioria também é financeira. Infelizmente, ainda existem casos e o tribunal realmente não age com muito rigor nesse caso. E no caso da suspensão, ela termina, se ele, por exemplo, apresentar uma quitação, uma prestação de contas, essa suspensão... Extingue? Extingue. Não. Ela tem uma pena base, que pode ser de 30 dias a 12 meses, e ao entendimento que está sendo mudado, não vamos nem nos aprofundar muito nisso, mas hoje o que vige o entendimento doutrinário e jurisprudencial, não só do nosso tribunal, mas como do Conselho Federal, é de que essa pena, ela perdura até que o advogado preste contas ao seu cliente. Então, se ele for condenado hoje, um exemplo, ele é condenado a pena base de 30 dias, e ele prestar contas para o cliente amanhã, ele vai cumprir a pena base de 30 dias. E é interessante ressaltar também, Fabiola, que não existe transação no processo ético. Então, se uma vez chegada a representação, uma vez recebida a representação pela ordem, instaurado o processo ético disciplinar, mesmo que o representante venha dela desistir, se o juiz relator analisar que houve a infração, ele não se atém àquela desistência, ele julga o processo e determina a pena, a sanção disciplinar. O advogado deve estimular a conciliação entre os litigantes? O senhor acredita que a negociação entre as partes é a melhor solução dos conflitos? É o futuro, é o nosso futuro. O futuro está na mediação, na conciliação. Inclusive, há uma prescrição legal no Código de Ética e Disciplina, se eu não me engano, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º, que é dever do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, antes mesmo de propor a demanda. Nós estamos conversando hoje com o advogado Isaac Lustosa sobre ética na advocacia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Isaac Lustosa sobre a ética na advocacia. Doutor Isaac, alguns juízes do trabalho vêm condenando o advogado solidariamente com a parte por litigância de má-fé, quando fica evidente a alteração da verdade dos fatos e que esses atos de deslealdade processuais só poderiam ser praticados por um profissional de direito, não por uma parte que é leiga. O senhor concorda que o advogado deva ser condenado solidariamente junto com a parte nesses casos? É uma questão muito subjetiva e difícil. Primeiro porque o advogado, nesses processos, ele atua como procurador. O que o Tribunal de Ética orienta, quando procurado, aos advogados como proceder? O primeiro ponto é que ele tenha sempre uma ficha de entrevista com o seu cliente e que o cliente assine a ficha de entrevista. Por que disso? Porque isso exime o advogado das informações que ele vai prestar ao juiz. Então ele tem que se municiar desse documento para não pactuar ou compactuar com o autor da ação, ou mesmo no caso com o réu de uma ação, nessa litigância de má-fé. Agora, um fato muito interessante que ainda não está sendo observado é que a Lei 8.906, no seu artigo 32, parágrafo único, diz o seguinte: o artigo 32 diz que o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. E o parágrafo único esclarece: em caso de lide temerária, que é o que você está me perguntando, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Então, no meu entendimento, o juiz do trabalho não tem competência para condenar o advogado solidariamente, porque essa culpa ou
essa infração, ela só pode sofrer uma condenação, uma reprimenda, em ação própria. E o advogado, ao pedir mais do que é devido, isso é um pouco comum na Justiça do Trabalho, numa causa, né? E apresentar a defesa negando o que seria obviamente devido, porque ele conhece as leis e o direito, ele estaria agindo de má fé? Entendo que sim. Só que tem como eu falei na resposta anterior, o advogado tem que se precaver porque ele é simplesmente um interlocutor do seu cliente. E a responsabilidade do advogado, diferentemente do juiz, é de ser parcial. O advogado tem por dever ser parcial, ele tem por dever defender a pessoa que o contratou. Então, nessas questões, ele, se assim agindo e ficando comprovado isso, ele responderá pelas infrações éticas previstas no artigo 34 do Estatuto e também as previstas lá no Código de Ética e Disciplina da OAB. Doutor Isaac, de uma forma geral, quais são os princípios que devem nortear o exercício da advocacia? Os princípios, de uma forma geral, estão definidos lá no Código de Ética e Disciplina, no artigo 2º, parágrafo único, incisos 1 e 2. Ele diz o seguinte, que são deveres do advogado preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelar pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade, atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Eu tenho certeza que o bom profissional do direito, ele tem que ter consciência que o seu trabalho é indispensável à administração da justiça e que ele é um defensor do Estado Democrático de Direito. E acho também que o advogado jamais deve se afastar da sua consciência. Ele tem que atuar com o coração, com paixão, com amor, preservar todos os princípios definidos não só no Código de Ética, como no Estatuto da Advocacia e da OAB. A consciência, então, tem que nortear todo esse trabalho do advogado. Esse é meu entendimento. Nós conversamos hoje com o advogado Isaac Lustosa, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Goiás. Conversamos sobre ética na advocacia. Doutor Isaac, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Hora Extra. O prazer e o privilégio foram meus. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Não perca. O Hora Extra desta semana apresenta os seguintes destaques. Comissão de Gestão Ambiental do TRT de Goiás promove curso sobre aproveitamento integral de alimentos. O estrangeiro que vier trabalhar no Brasil precisa de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E a ética na advocacia é o assunto abordado no quadro de entrevistas. Não perca!